Boa tarde a todos, excelente tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Perfeito, Gabriel, seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade. É uma honra recebê-lo aqui para essa apresentação, tá? E pode ficar à vontade, seja muito bem-vindo. Obrigado, Matheus. Eu vou compartilhar aqui a apresentação e aí já dou início, tá bom? Perfeito. Tá dando para ver aí certinho? Perfeitamente. Tá bom. Vamos lá. Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. É uma honra fazer parte desse seleto grupo de professores, de profissionais, de colegas que estão participando do primeiro Congresso Nacional Científico de Educação Física. E eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho de um artigo que foi feito em parceria com outros colegas, tá? Onde dentro desse artigo a gente utilizou ele e ainda utiliza ele, né, como um guarda-chuva. Então, a gente dentro dessa temática a gente ainda trabalha outras temáticas, tá? De maneira vertical, então abrangendo outras áreas. E a gente vai poder conversar um pouco sobre essa pesquisa. Eu me chamo Gabriel Santos de Castro Lima, sou profissional de educação física, tenho mestrado em educação física pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente estou fazendo doutorado também em educação física na Universidade de São Paulo, na USP. E a parceria com esses outros professores dentro desse estudo foi com o professor Ramon Sanches, também da Universidade Federal do Maranhão, a Laiane, também da UFMA, o Nicolas de Andrade, que é da USP, e o professor Dr. Sérgio Roberto, que também é docente da Universidade de São Paulo. E esse trabalho, esse artigo, ele veio com o seguinte título, né? O esporte educacional, ferramenta para o desenvolvimento integral de crianças e jovens. E como esse estudo ele começa, né? Como a gente pode começar abordando essa temática de esporte educacional? Um dos maiores pontos hoje em dia trabalhado dentro do contexto do esporte educacional é justamente a dificuldade que os profissionais têm de diferenciar a educação física do esporte, de fato. Quando a gente traz alguns autores como base, por exemplo, o professor Dr. Gotani, que é da Universidade de São Paulo também, docente, a gente pode trazer o próprio Sérgio Roberto, que também aborda essa temática da diferenciação entre educação física e esporte. A base teórica dos estudos deles justamente vem à tona a desmistificação de que a educação física e o esporte, eles são uma coisa só. E, de fato, não é.
quando a gente trata de educação física, dentro do contexto da educação física, a gente tem milhares de outras vertentes que devem ser estudadas e também, assim também dentro do esporte. Porém, quando as pessoas pensam em esporte, o primeiro ponto a ser pensado é justamente o esporte de alto rendimento. Mas não é bem assim. Os estudos elaborados por esses autores, outras autoras também, por exemplo, como a Anna Zimmermann, né, que vem com a filosofia do esporte muito à tona nas pesquisas dela, eles justamente abordam que o contexto educacional ele também se faz, tem que se fazer presente quando se fala de educação física e esporte. Então, quando a gente traz a vertente do esporte de alto rendimento, a gente tem que justamente, eu falo a gente, profissionais de educação física, a gente tem que entender que tem que se ter essa diferenciação entre o esporte de alto rendimento e o esporte educacional. E a base do nosso trabalho é justamente o esporte educacional. Vocês vão entender um pouco mais durante a minha apresentação que o porquê desse artigo ser um guarda-chuva, tá? Vocês vão entender que tem muitas outras coisas, muitas outras temáticas que devem ser estudadas dentro do esporte educacional e que não são trabalhadas hoje em dia no contexto acadêmico. Ou se algumas até são, mas acabam não tendo uma ênfase maior como o esporte de alto rendimento, tá? Então, justamente isso que acontece. Quando a gente vem entender o que é o esporte educacional e a diferenciação entre esporte educacional e esporte de alto rendimento, a primeira percepção que a gente tem é justamente o critério de hipercompetitividade. Ou seja, no esporte de alto rendimento, a hipercompetitividade ela é a base desse esporte, ela é a base do alto rendimento em si. É querer subir no pódio, é querer sempre ganhar. Muitos dos indivíduos que ali estão inseridos não sabem perder, né? Por justamente estarem inseridos desde pequeno, desde novo, de uma certa idade um pouco mais nova, né? De não entender essa realidade de perder e ganhar. E já no esporte educacional ele vem com um contexto totalmente diferente, que é justamente de tirar a hipercompetitividade do foco, tirar a seletividade do foco e fazer com que esses indivíduos eles se sintam incluídos naquela atividade. Então, fazer a seleção, fazer a exclusão não é o foco do esporte educacional. Já no esporte de alto rendimento, a gente percebe que se tem sim essa exclusão. Aqueles indivíduos que não têm ali uma avalia a respeito de algum esporte, de alguma modalidade, eles não conseguem de fato se inserir. Já no esporte educacional é totalmente diferente. Os profissionais, eles têm que inserir aquele indivíduo dentro das atividades, como, por exemplo, fazendo as adaptações. Tá? Não necessariamente as adaptações são para indivíduos que tenham algum tipo de deficiência. Pelo contrário, as adaptações elas servem também para incluir os indivíduos que não têm nenhum tipo de deficiência. E aí, afinal, o que é o esporte educacional, né? O esporte educacional ele pode ser chamado também, né? Ele é também chamado de esporte educação. Então, em algumas bases teóricas, a literatura um pouco mais contemporânea, ela vem como, ela vem como esporte educação, mas é a mesma tem a mesma definição, né? E aí eu trago para vocês também de onde surgiu a terminologia do esporte educacional. A terminologia do esporte educacional, ou esporte educação, surgiu a partir da Carta Internacional de Educação Física, elaborada pela Unesco em 1978, na tentativa de mudar a convicção ou mudar o pensamento, né, sobre o esporte, formado a partir do uso próprio do esporte nas relações públicas durante a Guerra Fria. Então, ela nasce de uma tentativa de mudança de pensamento a respeito do esporte, para justamente fazer com que esses indivíduos eles consigam, de fato, utilizar o esporte como um meio de desenvolvimento integral. Tá?
E aí eu trago também para vocês um outro ponto que é abordado do nosso estudo e também outros estudos a respeito do esporte educacional, que é justamente o nosso conhecido, né, José Manuel Gomes Tubino, ou mais conhecido como Tubino, né, que ele traz à tona, principalmente aqui no Brasil, o esporte educacional, que tem como ponto de partida a criação dentro do território brasileiro, tendo também uma grande influência, né, de uma das maiores autoridades da educação física e da política esportiva, que é justamente o nosso conhecido Tubino. Um dos pontos que os autores, né, desse artigo e também os autores da bibliografia que foi pesquisada para se construir esse artigo abordam é que dentro da legislação brasileira hoje em dia, uma dos principais focos e também como é que eu posso dizer, um dos ganhos que o esporte teve é justamente ele ser trabalhado desde a educação básica até o ensino superior, evitando muitas das vezes os critérios de seletividade, de hipercompetitividade. Então, a gente trabalhar o esporte de maneira integral, um dos pontos também que está sendo utilizado muito hoje é utilizar a educação física como componente curricular dentro das escolas e não apenas como um tapa-buraco ali de um professor que faltou, ou não usar a educação física durante o ano todo, né? Como a geografia, a história, a matemática. Então, a utilização dela na base até o superior é de suma importância. Então, a gente ressalta isso nesse artigo. Assim como as nossas referências também utilizam essa questão, ela vem muito à tona, né, dentro dessas pesquisas. E quando a gente fala de educação básica, do ensino superior, da legislação em si, a gente não pode deixar de falar justamente o que eu falei anteriormente, o critério de diferenciação do esporte educacional para o esporte de alto rendimento, que é justamente a inclusão e a equidade por meio do esporte. Quando a gente fala de inclusão, hoje em dia, né, se fala muito na literatura de inclusão, equidade e de realidade. Quando a gente aborda essas três temáticas, esses três pilares, né, inclusão, equidade e realidade, a gente chega justamente onde já se deveria ter chegado, que é justamente entender a realidade daquele indivíduo, ver qual é o meio social que ele está inserido e como os professores e os profissionais eles vão gerar as adaptações para que esses indivíduos se sintam incluídos e esse meio se torne, né, inclusivo e equitativo. Então, a base do esporte educacional se deve, nós profissionais temos que ter sempre em mente esses critérios, tá? A metodologia que foi utilizada dentro desse artigo se caracteriza por uma abordagem narrativa de caráter qualitativo, incentivando o uso da experiência pessoal para investigar determinada temática, no caso da presente pesquisa, destacando as contribuições do esporte e das brincadeiras. Aqui também ressalto a importância dos jogos, tá? Não só das brincadeiras, para o desenvolvimento integral da criança dentro do ambiente escolar. E aqui, pessoal, eu faço uma observação que dentro do nosso contexto educacional, quando a gente fala de esporte e educação, tem se falado muito, né, dentro das rodas de conversa, das palestras, dos seminários que eu participo, que é justamente, hoje, a literatura, né, a academia, o meio acadêmico, ele está, de fato, trazendo à tona justamente essa questão da experiência pessoal, que antigamente não era levado tanto em consideração. Por exemplo, durante esse meu percurso agora do doutorado, eu tenho que fazer algumas entrevistas com alguns professores, alguns profissionais de educação física. E uma das principais, e o foco, na verdade, é justamente a formação continuada desses professores. E o foco principal que eu percebo quando eles falam a respeito dessa pós-graduação que eles estão participando, ou dessa formação continuada, enfim, qual meio que eles estão inseridos, eles justamente destacam um ponto,
que é, poxa, um currículo ele vale mais do que minha experiência. Ah, professor, eu não vou conseguir terminar essa pós-graduação, mas eu já estou há 14 anos inserido na rede municipal de educação. Eu não posso dar meu relato. Então, assim, dentro do meio acadêmico, ainda é um pouco, os professores, os profissionais ainda acabam sendo um pouco relutante, né, dentro desse contexto. Mas acho que quando a gente participa dessas rodas de conversa, entende um pouco mais dos seminários, da importância do CONACEF, né, a partir trazendo essas ideias, também ressalta essa importância dos relatos de experiência, dos saberes docentes, né, também são importantes. Então, eu deixo aqui, mais uma vez, essa contribuição para que vocês continuem fazendo jus à experiência profissional e pessoal de vocês, para que isso gere conhecimento acadêmico. E os resultados de discussão dentro do nosso artigo. Eu coloquei 4 tópicos aqui para a gente entender um pouco melhor o contexto do artigo e também entender, ter uma linha de raciocínio para chegar na nossa conclusão com o porquê e o que foi encontrado, né? Como foi encontrado isso dentro do nosso artigo. E aí a gente começa pela BNCC, famosa BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, onde foi a nossa referência dentro do nosso artigo. Continua sendo também, como eu falei anteriormente, é um guarda-chuva, né? Então, continua sendo também em outros contextos, apesar de que em outros artigos a gente acaba com outra finalidade, né? Com outro objetivo dentro do artigo, a gente acaba refutando um pouco ali com a BNCC. Mas dentro desse artigo não foi o caso, tá? E aí eu trago para vocês aqui uma citação de Furtado, Gordo e Borges, de 2023, que eles ressaltam justamente a BNCC, onde eles falam que é de suma importância ressaltar que a definição de esporte parte de características do alto rendimento, ou seja, o esporte competição, e aqui vocês já veem que a base sempre foi do alto rendimento, tá? Para somente depois encontrar suas formas mais flexíveis nos campos de lazer, educação e saúde. Então, a gente vê aqui que já parte do final para depois vir para o início, né? Deveria ser o contrário, mas tudo bem. Nos termos da BNCC, o esporte escolar deve descobrir seu sentido nas características do jogo, ou seja, na possibilidade de recriação dos movimentos e regras convencionais. Lembra da adaptação que a gente falou anteriormente? Justamente se encaixa aqui na BNCC. Das modalidades esportivas. Sendo assim, a capacidade de criação e imaginação aflorada entre os praticantes, perdão. E não apenas algo que seja dito por regras, como são os esportes de alto rendimento. Então, a flexibilidade para se moldarem as regras, para se mudar a regra, né? Ela tem que ser bem clara quando se fala de esporte educacional. Porque não adianta o professor chegar com uma atividade pensando que a atividade vai ser daquele jeito na prática. E não vai ser, vão ter indivíduos que não vão conseguir realizar e você vai ter que adaptar. Trago aqui para vocês um exemplo que aconteceu comigo, onde a gente estava fazendo, junto com outros professores, a gente estava fazendo com crianças o famoso pega-bandeira. E uma das crianças, ela não conseguia passar de um lado para o outro, por ela ser menor do que as outras. Todas as outras conseguiam, menos ela. E a gente adaptou essa atividade com bambolês, onde quando ela chegasse no bambolê e ficasse dentro, ela estaria ali, ela não poderia ser colada, ela não poderia ser tocada por outro indivíduo. E assim ela conseguiu interagir com as outras crianças, conseguiu brincar, conseguiu participar do jogo, e ela saiu super feliz, não se frustrou, nem lembrava que ela teve essa frustração no início do jogo. Então, é justamente essas adaptações que a gente tem que entender que também são pertinentes dentro dos esportes educacionais.
E aí a segunda base, né, dentro do nosso artigo foi justamente o desenvolvimento integral da criança por meio do esporte educacional. Onde dentro do esporte educacional existem os jogos e brincadeiras, como eu já falei também, e aí a gente pode citar aqui enfim, com um brilho nos olhos a nossa queridíssima Kishimoto, né, que também foi professora por muito tempo da Universidade de São Paulo, onde ela bate nessa tecla, os livros dela, os artigos que ela publicou, as entrevistas que ela deu, justamente a importância dos jogos e brincadeiras. Os jogos e brincadeiras dentro do esporte educacional, em qualquer contexto social, ele é diretamente ligado a 4 aspectos, que são os aspectos físico, mental, social e intelectual. Muitos pais, muitos professores entendem que os jogos, e principalmente as brincadeiras, elas são besteiras, elas não deveriam ser utilizadas como uma metodologia, né? E a Kishimoto, não só ela, mas vários outros pesquisadores, eles abordam que não deve ser assim. Os jogos e as brincadeiras, eles têm que ser utilizados como base, como metodologia, como meio de gerar a inclusão e a equidade por meio do esporte. Porque as crianças brincarem, isso faz parte da infância. Então, se a gente pega uma criança dessa e não coloca ela para brincar, não coloca ela para participar de uma atividade, ela vai se frustrar e não vai participar de fato de mais nenhuma outra atividade. Isso é real, isso é uma realidade que se tem hoje com a educação física e principalmente no contexto quando se fala de educação. Seguindo o contexto das brincadeiras, as mesmas estão presentes em todos os momentos das vidas das pessoas, desde a antiguidade até a atualidade. E quando são descobertas e estimuladas na infância, as crianças acabam por ampliar esses conhecimentos de maneira mais evidente. E aí eu trago 3 pontos aqui para vocês que se deve, nós como profissionais da área, temos que ter em mente. O primeiro é o jogar e o brincar, como a gente já conversou. Dentro dos jogos e das brincadeiras, essas crianças, elas vão imaginar situações, elas vão ter o mundo delas dentro daqueles jogos e daquelas brincadeiras. Por exemplo, uma criança pega um carrinho e pensa que é um foguete. Por que não pode ser um foguete? Para ela é um foguete, então tá tudo bem, ela está brincando, ela está no seu momento lúdico de lazer, ela está imaginando situações. E ao imaginar, ela cria e constrói situações também. Eu sempre, quando eu estou em sala de aula, né, falando um pouco sobre os jogos e brincadeiras, a ludicidade, a corporeidade, eu sempre gosto de citar um exemplo, tenho como exemplo a minha irmã. Ela é uma pessoa que sempre foi bem retraída, não gostava muito de se misturar, de conversar, de estar ali na bagunça das brincadeiras, né, que tinha na casa da minha avó. Mas, quando ela entrava no mundo dela, quando ela entrava no mundo do desenho, das bonecas dela, de pintar, ela se transformava em outra pessoa. Ela falava, ela ria, ela pulava, corria. E ela ia criando situações onde ela se sentia inserida. Então, assim, imagina se meus pais tivessem cortado essa imaginação dela. Talvez não só dentro desse contexto, mas os personagens de desenho animado hoje, se os criadores deles não tivessem essa imaginação, tivesse sido cortada essa imaginação deles, eles não teriam criado nem construído nenhum desses personagens. E isso faz parte da realidade do jogar e do brincar. O jogar e o brincar é a base para se imaginar, construir ou criar, tá? E quando a gente fala desses 3 aspectos, a gente vem à tona também o meio social que esse indivíduo está inserido. Então, volto a falar sobre a inclusão, a equidade e a realidade desses indivíduos. E eu trago uma citação aqui de Ferreira, de 2011, onde ele justamente destaca que as crianças têm seu próprio método de conhecer e interagir com o mundo, onde a brincadeira desempenha um papel importantíssimo em diversos tipos de aprendizado, sendo crucial na educação infantil,
uma vez que nelas se encontram as diversas maneiras de perceber e interpretar o mundo. As crianças têm a chance de experimentar relações éticas e morais que permeiam a sociedade em que estão inseridas no ambiente escolar. Então, as crianças elas entendem a realidade que elas vivem no mundo delas. Então, como o Ferreira 2011 ressalta, né? Eles têm as crianças elas têm seu próprio método. Então, elas têm seu método e o seu mundo que se deve sim ser levado em consideração pelos pais ou pelos profissionais que atuam diretamente com essa criança. E aí eu trago para vocês também o famoso RECNEI, né? Que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de 1998, onde justamente aborda que o brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança. Eu sempre gosto de destacar essa questão da identidade e da autonomia, porque quando se dá como é que eu posso dizer? Quando se dá asa para a criança, né, propriamente dita, então deixa ela livre para se experimentar, ela sim se conhece também. Então ela entende qual é a sua realidade, entende qual é a sua identidade, cria a autonomia de fazer certas situações, de ir atrás, de experimentar certas situações. Então brincar, ele não é besteira, ele é uma base metodológica para o desenvolvimento integral das crianças em vários aspectos, tanto físico quanto mental. De acordo com Freire, em 96, o ato de brincar é indispensável à saúde física, emocional e intelectual da criança, onde os mesmos estão sempre construindo, e se há construção, há aprendizado. E se aprendemos, estamos vivendo, buscando algo que possa nos levar a vivermos enquanto tivermos vida. Um pouco filosófico, né? Mas de extrema importância quando a gente entende que se a gente constrói, se esse indivíduo ele constrói, ele de fato está aprendendo, está construindo, está participando desse processo educacional, porque quando a criança ela cria, ela também gera conhecimento, não só para ela, mas para aquele amiguinho que está ali próximo dela, tá? Então, essa interação tanto mental, quanto educacional, quanto social, intelectual, física, ela é importante para a criança. Então, a gente tem que dar os meios para a criança, deixar elas imaginarem, deixar elas resolverem os problemas, para que a gente também faça com que essa base sólida, essa base delas sejam sólida. Freire, 2003, ainda destaca que se tem 4 princípios metodológicos que favorecem o aprendizado do esporte de maneira agradável. Primeiro seria a racionalização da aula, que seria a organização do ambiente, da ampliação, do contato com a prática propriamente dita. Então, sempre alinhando o ambiente, sempre alinhando a teoria com a prática e principalmente dando condições para que aquela atividade seja realizada de fato. Segundo seria praticar e pensar, que seria o fazer e compreender. Então, não só fazer por fazer aquela atividade. A partir do momento que nós profissionais colocamos uma atividade, aquele indivíduo ele tem que entender o porquê que ele está fazendo, tem que realizar e entender. Então, a gente tem que explicar o objetivo daquela atividade. Terceiro seria o desequilíbrio cognitivo, ou seja, trazer algo novo em algo que já é conhecido. Então, fazer com que instigar mesmo essa questão de criação, de imaginação e principalmente de resolução de problemas. Não trazer tudo mastigado. As crianças precisam, dentro do esporte educacional, dentro do contexto educacional, também serem instigadas a resolver problemas, né? E, por último, a educação para a autonomia, que seria um ambiente cooperativo. Então, entender, colocar para a criança que a realidade é o meio social. Então, elas devem, sim, interagir umas com as outras. Não só olhar para si, mas entender que aquele meio ele deve ser cooperativo, né? E qual é a conclusão que a gente teve, né, dentro desse estudo?
tivemos que o esporte educacional ele desempenha um papel crucial no desenvolvimento integral de crianças e jovens dentro do ambiente escolar. Ao promover práticas corporais organizadas, conforme delineado pela Base Nacional Comum Curricular, a educação física no ensino fundamental se apresenta como uma ferramenta poderosa, não apenas para o desenvolvimento físico, mas também social e emocional dos alunos. A inclusão das diversas atividades que a BNCC propõe possibilita um aprendizado mais dinâmico e inclusivo, atendendo às variadas necessidades e interesses das crianças. Portanto, o esporte educacional, além de promover a saúde e o bem-estar físico, também desempenha um papel fundamental na formação e na socialização das crianças, preparando-as para desafios futuros. A valorização e a aplicação eficaz dessa abordagem podem contribuir significativamente para a qualidade da educação e para o desenvolvimento integral dos alunos, refletindo-se positivamente na sociedade como um todo. Então, pessoal, essa foi a conclusão que a gente teve no nosso artigo, mas depois de falar um pouco para vocês sobre o esporte educacional, espero que vocês saiam também com a ideia de que o esporte educacional ele é uma ferramenta importantíssima em todos os aspectos da vida de qualquer que seja o indivíduo, tá? Então, uma das frases, né, do grandiosíssimo Paulo Freire é justamente que a escola ela tem que ser um meio um meio feliz, um meio alegre, que tenha amor, onde essas crianças que participem de qualquer que seja o componente curricular, seja educação física, seja geografia, enfim, elas sejam felizes. E que, para se ter uma escola feliz, não só os alunos têm que ser felizes, os professores também têm que ser felizes. Então, essa frase do Paulo Freire ressalta muito a importância do esporte educacional, que é justamente de trazer esses pontos, né, de inclusão, de equidade, de participação, esquecer um pouco da hipercompetitividade e entender que brincar também faz parte do desenvolvimento integral das crianças. E aí encerro aqui trazendo essa frase do Paulo Freire, né, que a educação ela não transforma o mundo, a educação muda pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Essas foram algumas referências que eu utilizei durante essa apresentação, mas ainda tem as outras, né, que estão no artigo, que foram disponibilizadas para vocês também. E fica aqui meu muito obrigado, espero que vocês tenham, espero que eu tenha compartilhado um pouco desse conhecimento a respeito do esporte educacional, da importância do esporte educacional, e que vocês profissionais, nós profissionais, podemos mudar a realidade, podemos mudar o que essas crianças pensam, esses indivíduos pensam a respeito do mundo por meio do esporte, tá bom? Então, meu muito obrigado, e agora eu fico aberto para dúvidas, perguntas, sugestões, e estamos por aqui. Muito obrigado. Professor, nos sentimos muito honrados em recebê-lo aqui na primeira Conacef. Muito grato pela sua apresentação. Sinta-se sempre à vontade em querer compartilhar conosco sobre um tema tão pertinente, tá? E nós agradecemos pela sua participação neste final de semana. Muitíssimo obrigado, tá? Obrigado, Matheus. A honra foi toda minha. Pessoal, fico à disposição, tá? Tem meu e-mail, tem meu contato. Assim que vocês se sentirem à vontade, podem perguntar para mim, podem pedir as referências, os artigos, que vai ser um prazer enorme ajudá-los e também compartilhar um pouco dessas pesquisas que a gente faz, tá bom? Então, muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Um excelente final de semana para ti. Obrigado, Matheus. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima.